Olá pessoal, tudo bem? Nós somos os alunos da Engenharia Civil, primeiro semestre. Nós vamos apresentar para vocês a disciplina de Geometria Analítica, que nela tem a subdivisão de vetor. No nosso caso aqui será sobre noções de vetores. A definição precisa de um vetor é o conjunto dos segmentos orientados de uma reta definida por módulo, direção ou sentido. Vou mostrar aqui para vocês um vetor no plano. Esse daqui é um vetor. Então, ele está definido por módulo, direção e sentido. Vamos dizer que é o ponto A e o ponto B, que vocês vão entender um pouco mais sobre o que será o módulo, o sentido e a direção. O módulo, pessoal. O que seria o módulo? O módulo é o tamanho de um vetor. Aqui, como eu já disse naquele outro, o ponto A e aqui o ponto B. Então, de A a B, nós vamos ter um tamanho. Não importa se ele é menor, se ele vai ser maior, mas o módulo vai nos diferenciar. Se eu tivesse um outro vetor aqui, ele ia diferenciar pelo tamanho desse vetor. A direção. Qual seria a direção de um vetor? A direção, nós temos aqui no caso duas direções iguais e temos essa daqui que ela está diferente. Ela poderia estar para cima, ela poderia estar para cá. Então, esses vetores aqui, nós vamos ver mais para frente que eles são paralelos. E esse vetor aqui, no caso, ele não é paralelo porque em algum lugar do ponto ele vai se encontrar. Mas a direção dele, ela é diferente. Por isso que ele não é igual ao R1, não é igual ao R2. O R1, então, ele vai estar mais semelhante aqui com o nosso R3. O sentido. Qual seria o nosso sentido, pessoal? O sentido é para onde o vetor vai. Aqui a nossa flechinha está indicando que os dois vetores, vetor A e B, está indo para cima. E aqui no caso, o vetor C e D, um está diferente do outro. Eles têm, no caso aqui, o mesmo módulo, a mesma direção, porém em sentidos contrários. Diferente desse que o sentido é o mesmo módulo, direção e sentido. Pessoal, vamos apresentar aqui para vocês o vetor AB. No caso, A vetorial, AB vetorial. Que ele é igual a B menos A. Por que B menos A e não A menos B? Porque nós temos sempre que pensar na extremidade de um vetor em relação à sua origem. Assim que nós calculamos o tamanho, no caso, o módulo desse vetor. Por isso que ele é nos apresentado assim, B menos A. O número maior menos o número menor, no caso aqui, a sua origem. Ele é representado por que letra, pessoal? Sempre letras minúsculas. Eu poderia colocar aqui A minúsculo vetorial. E para onde que essa seta vai? Ela sempre vai da esquerda para a direita. Nós nunca podemos colocar da direita para a esquerda se no caso aqui, o seu sentido está contrário. Nunca se muda assim, o vetor sempre é indicado por essa letra. Se colocar da esquerda para a direita, ele vai estar errado. Casos particulares de vetores. Nós temos aqui quando que os vetores eles são paralelos, no caso paralelismo. O vetorial é paralelo com o V vetorial. Nós aqui temos o vetor, para ele ser paralelo, ele tem que ter apenas a mesma direção. Porém, eles podem ter sentido e módulos diferentes. Nesse caso, o módulo do vetor U é diferente do módulo do vetor V. E o sentido do vetor U também é diferente do sentido do vetor V. Por isso, eles são paralelos, porque em lugar algum do plano eles vão se encontrar. Igualdade de vetores. O vetorial ele é igual ao V vetorial. O que isso nos mostra, pessoal? Que eles têm o mesmo módulo, direção e sentido. Eles têm o mesmo módulo, no caso, a sua direção, que ele está indo nessa direção, e o sentido está indo para lá. Os dois poderiam vir para cá. Porém, se um vetor estivesse vindo para cá em sentido contrário, eles já não seriam iguais, eles seriam já paralelos. Pessoal, vetor nulo. Eu vou desenhar aqui para vocês um pouquinho sobre esse vetor nulo, que ele é um pouco difícil de entender. O que seria esse vetor nulo? Nós temos o vetor que ele vai aqui, ele vai daqui até aqui, depois ele volta, e aí depois ele volta lá na sua extremidade. No seu ponto de origem, desculpa. O que isso nos indica, pessoal? Que esse aqui é um vetor nulo, porque ele deu toda essa volta e ele voltou de novo na sua origem. Ele fez todo esse caminho aqui e ele não ganhou nada. Vamos dizer que eu estou indo de Tangará até Cuiabá. Então, se eu vou de Tangará a Cuiabá, eu tenho uma distância. Porém, se eu volto de Cuiabá até Tangará, eu tenho uma distância nula. Minha distância foi zero, porque eu fui e voltei de novo na minha origem. Eu voltei para a minha origem. E ele pode ser definido por quê? De A a A, no caso aqui, nós chamamos de ponto A, né? Então ele foi de A e voltou de novo
para o ponto A, como nós podemos dizer também de zero vetorial. Aqui, A vetorial ou zero vetorial. Vetor oposto. O que seria, no caso, pessoal, o vetor oposto? Nós temos aqui com a mesma direção, porém sentidos contrários. Então, esse vetor ele é chamado, ele é chamado de vetor V vetorial, e o outro, por ter sentidos contrários, nós vamos chamar ele de menos V vetorial. Então, é aqui, V vetorial, ele é igual a menos V vetorial. Vetor unitário e versor. Nós temos aqui o vetor unitário, né? Esse daqui vai ser os vetores unitários, porém esse é o vetor. O que nos indica quando ele é vetor unitário? Que ele vai ter o módulo igual a 1. O vetor unitário são esses dois, porém somente este vetor aqui que tem o mesmo sentido, no caso, ele tem a mesma direção e mesmo sentido, que vai ser o versor desse vetor nosso grande aqui, desse vetor que vai ter o nosso módulo maior. Porém, esse outro aqui, no caso, vai ser apenas vetor unitário, com direção mesma e sentidos contrários. Pessoal, vamos ver agora sobre vetor ortogonal. O que seria um vetor ortogonal? Ele é representado por esse símbolozinho aqui, um T, né, virado de cabeça para baixo. O vetorial é ortogonal a V. Nós só podemos dizer que um vetor ele é ortogonal quando nós temos dois vetores. Eu nunca posso dizer que ele é ortogonal se eu tenho só um vetor e eu não tenho como representar com outro vetor. E ele é ortogonal quando, pessoal? Quando ele forma um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, o vetor V, ele é ortogonal com U. Por quê? Porque nós temos aqui o ângulo de 90 graus. Se eu tivesse ele virado um pouquinho mais para cá, ele já não ia mais formar o ângulo de 90 graus. Aí ele já não seria ortogonal. Eu poderia ter esse vetor V no sentido, né, no caso aqui, no sentido ao contrário, eu poderia ter virado para baixo. Aí ele seria também ortogonal. Vetor coplanar. Consideraremos aqui o plano R. O que é um vetor coplanar? Os vetores coplanares, eles têm origem no mesmo plano, no plano R aqui e no mesmo ponto. Então, U e V, eles são coplanares. Por quê? Porque eles estão indicados pelo mesmo plano e no mesmo ponto. Eu não poderia ter o vetor U, ele pode estar no mesmo plano R, mas o vetor U aqui, pessoal, ele tem que ter origem os dois no mesmo plano. Não importa se ele vai um pouco mais para cima, qual que vai ser esse ângulo que eles vão formar. Contanto que eles tenham origem no mesmo plano, eles vão ser coplanares. Pessoal, voltamos aqui. Depois de a gente já ter visto as particularidades dos vetores, que são paralelismo, igualdade, vetor nulo, vetor oposto, vetor unitário, inversor, vetor ortogonal e vetor coplanar, nós vamos olhar aqui agora para esse desenho e vamos conseguir entender e enxergar bem mais essas particularidades. Então, aqui, quando todos esses pontos aqui, né, que nós podemos ver aqui, nós vamos conseguir entender um pouco melhor sobre o vetor. Vamos olhar para o exercício aqui que ele pede. A figura representa um paralelepípedo retângulo e se decidir se é verdadeiro ou falso essas afirmações. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Vamos entender aqui essas questões. Vamos olhar aqui. O vetor DH é igual ao vetor BF, DH. Onde que está o vetor DH aqui, DH. Então, nós vamos fazer do ladinho aqui, DH. Esse é o vetor DH. Ele é igual ao vetor BF aqui, de B até F. BF. Esses vetores, eles são iguais, pessoal? O que vocês me dizem aí? São, né? Porque nós temos o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido desses vetores aqui. Então, realmente, eles são iguais. AB, vetor AB, vamos desenhar ele aqui embaixo, AB, de A até B. Vamos tampar esse menos aqui, que depois a gente volta aqui nele, É a mesma coisa que HG, então, de H até G. Porém, eu ia fazer aqui, mas não é. Nós temos um menos aqui. Então, isso indica que o vetor, ele é ao contrário. Então, ele começa de H e vai até G. Então, nós temos que a flechinha dele, ele é apontada para lá. Então, AB é a mesma coisa que menos HG? Não, né? Porque, de A até B nós vamos para lá e aqui nós vamos para lá. Temos, no caso aqui, o sentido oposto. Então, essa aqui, ela é falsa. Temos aqui agora, AF. AF, cadê AF? AF, aqui, vamos desenhar aqui, AF. Ela é
ortogonal ABC, ó, BC, ortogonal ABC, quando nós temos esse tipo de caso, nós podemos fazer assim, ó, vamos dizer que BC é a mesma coisa que AB, né? Porque nós temos o mesmo modo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, ó, eles saíram aqui do mesmo plano, então, isso saindo do mesmo plano aqui e não formando já o ângulo de 90 graus que nós vimos anteriormente, então esses vetores eles não são iguais. Então, essa daqui, ó, ela é falsa, eles não são ortogonais, porque não formam esse ângulo de 90 graus. Só seriam, no caso, se fosse vetores assim, né? Para relembrar um pouquinho lá. Então, ó, agora é diferente daqui, ó, de A até E e de A até B. Então, esses dois aqui, eles são ortogonais porque eles formam esse ângulo de 90 graus. Essa daqui, esse aqui, ó, pessoal, eles indicam que é o módulo, né? Então, o tamanho. Então, o tamanho de AC é igual ao tamanho, o módulo, né, de H até F. Então, vamos ver, ó, o módulo de AC, vamos ver aqui, AC, de A até C. AC é o mesmo tamanho de HF, para ficar um pouquinho torto aqui, mas ó, é o mesmo tamanho de H até F. É o mesmo tamanho? Verdadeiro, né, pessoal? Nós temos aqui que um vai até a extremidade. Pensamos aqui como um dado, eu pego de uma ponta na outra, e se eu pegar em cima de uma ponta na outra também vai dar o mesmo tamanho. Vamos ver aqui agora, ó. BG, cadê o nosso BG, ó? BG. Vamos pensar aqui, de B até G. Ele é paralelo com ED, ó, ED. Ele é paralelo com ED? Essa questão aqui, pessoal, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque se eu pegar aqui uma régua e vamos colocar aqui, ó, nós temos aqui esse vetor, né, que é o vetor BG, e temos aqui o vetor ED. Ó, eles se encontraram. Essa daqui é uma das principais características para dizer se um vetor ele é paralelo ou não. Eles não podem se encontrar. Eles se encontraram aqui, ó. Então isso aqui já indica que esses vetores aqui, eles não são paralelos. Por isso, essa questão ela é falsa, essa alternativa é falsa. Voltando aqui para cima, ó, temos o vetor aqui agora AB, de A até B. Então, vamos ver aqui, AB, FG, que então vamos dizer que, como nós já dizemos que nós podemos usar o mesmo vetor, então vamos dizer aqui que ele é a mesma coisa que AD. AD e EG, ó, de E até G. De E até G é a mesma coisa que A até C, né? Ó, começa aqui, vai ali, esse aqui também. Então, podemos dizer que ele é aqui. São coplanares? Eles são, né, pessoal? Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque eles estão partindo, ó, do mesmo plano e do mesmo ponto. Então, isso aqui nos indica que eles são coplanares. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre noções sobre vetores, da disciplina da professora Michele Pedroso. E quero agradecer vocês por terem assistido o nosso vídeo. E qualquer coisa, dá um curtir lá no nosso canal. Obrigado!